Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a nossa aula número 4 do nosso curso de Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir os transformadores. Tá? Essa aula, pessoal, vai ser dividida em duas partes. Na parte 1, nós discutiremos o princípio de funcionamento e o conceito do transformador ideal e qual a importância dos transformadores. E na segunda parte dessa aula, nós discutiremos os aspectos construtivos de um transformador. Então, vamos nessa. Um transformador, pessoal, ele é uma máquina elétrica estática, ou seja, é uma máquina elétrica que a priori não tem nenhuma parte móvel. E ele é um dispositivo que a gente vai perceber que ele foi desenvolvido para circuitos de corrente alternada. A função básica do transformador, pessoal, é que ele consegue elevar ou reduzir, abaixar o nível de tensão. Então, se a gente precisa de um dispositivo que consiga fazer uma conversão de, por exemplo, 220 volts para 440 volts em corrente alternada, o transformador ele é o equipamento que você está buscando. Tá? O princípio de funcionamento, pessoal, de um transformador é baseado na lei de Faraday, uma lei que a gente já discutiu nas nossas aulas passadas, vamos relembrá-la hoje. E ele é um dispositivo muito comum, muito utilizado, tanto na transmissão quanto na distribuição de energia. Também tem diversos equipamentos aí que apresentam um transformador. Tá? Então ele é um dispositivo muito útil. Ele pode estar disponível tanto em transformadores de altíssima potência. Aqui a gente tem uma comparação, tá, de um transformador de alta potência e uma pessoa aqui do lado. Como também nós podemos ter transformadores que cabem aqui na palma da sua mão. Então, tudo isso está relacionado com o nível de potência e nível de tensão que esse transformador vai operar. Muito bem, e o que é de fato, então, esse tal desse transformador? Tá? O transformador, pessoal, ele é, numa concepção muito simples, um núcleo magnético, um núcleo aqui constituído de material magnético, com duas bobinas. Tá? Uma bobina que é, por exemplo, conectada na fonte. Essa bobina conectada à fonte, a gente chama ela carinhosamente de bobina primária ou primário do transformador. E uma bobina conectada à carga, esta bobina é denominada secundário ou bobina secundária. Ok? Então aqui a gente teria um desenho, aqui, uma concepção artística do transformador. Aqui nós temos a aparência real desse componente. Então note aqui a presença das bobinas e um núcleo aqui, constituído de material ferromagnético. Aqui nós temos um transformador onde a bobina primária e secundária, a gente vai perceber que uma é construída em cima da outra. Tá? E nós temos um núcleo aqui magnético que vai fazer essa condução, entre aspas, do fluxo magnético. Tá? Só para vocês saberem, aqui a gente tem uma fotografia, tá, de uma das primeiras patentes, tá, que discutiram dispositivos similares ao transformador moderno. Tá? Então, é uma patente aqui de 1886, que contemplava aqui um núcleo magnético que poderia ser toroidal ou não, e duas bobinas, né? Uma bobina que seria uma bobina primária e uma bobina secundária. Ok. E qual é o princípio de funcionamento do transformador, pessoal? Para a gente compreender perfeitamente o princípio de funcionamento do transformador, a gente inicialmente vai assumir que o transformador ele é ideal. Ou seja, a gente vai fazer algumas considerações que simplificam a análise do problema. Se você está interessado no transformador considerando as características reais de operação do equipamento, fique tranquilo, iremos discutir isso nas próximas aulas. Então, quais são as hipóteses simplificadoras que fazem um transformador ser um transformador ideal? A primeira hipótese é que as bobinas do nosso transformador, apesar de serem constituídas de um material condutor, nós vamos desprezar a resistência elétrica dessas bobinas. Então, essa é uma primeira hipótese. A segunda hipótese, pessoal, é que este núcleo ele é constituído de um material com uma permeabilidade tão grande, mas tão grande, que esta permeabilidade pode ser assumida infinita. Nós sabemos que, de fato, né, essa permeabilidade ela não é infinita,
E nós também sabemos que, de fato, a resistência dessas bobinas não é nula. Tá? E isso vai fazer com que o transformador real se comporte de forma diferente de um transformador ideal. Contudo, essa hipótese de transformador ideal permite a gente compreender o funcionamento do equipamento. Então vai ser muito interessante. Então vamos analisar aqui agora, no quadro branco, o comportamento do nosso transformador. Então, como eu comentei, nós temos um núcleo magnético. Esse núcleo magnético, num primeiro momento, nós vamos considerar esse desenho representado aqui na tela, perfeito? Esse núcleo, então, a primeira hipótese simplificadora, né? Ele tem uma permeabilidade, tá? Que tende para infinito. E nós teremos duas bobinas. Uma bobina que nós vamos chamar de bobina primária, bobina conectada à fonte. E nós teremos a bobina de saída, que seria a nossa bobina secundária, ok? O que nós faremos inicialmente é aplicar uma tensão aqui, alternada nos terminais da bobina primária, tá? E nós vamos conectar essa bobina secundária numa carga, que pode ser uma carga resistiva. Tá? É importante também dizer que essa bobina primária tem um número de espiras N1 e a bobina secundária tem um número de espiras N2. Teremos uma tensão aplicada pela fonte, que eu vou denotar ela por V1, e teremos uma bobina, que será denotada, a tensão na bobina denotada por D2, que é a tensão que a gente tem na carga. Tranquilo? Nós também teremos aqui, já vou dar nome aos bois aqui, uma corrente, que é a corrente treinada da fonte, que é a corrente I1, e nós teremos a corrente I2, que é entregue à carga. Interessante. Primeira coisa que aplicaremos aqui, pessoal, é a aplicação da lei de Faraday. Da lei de Faraday. O que a lei de Faraday diz para a gente? Ela diz que, num contexto genérico, a tensão induzida em alguma bobina ela é o número de espiras associado à derivada de fluxo. Ou, na nossa aproximação, que a gente faz aqui no nosso curso, delta fluxo sobre delta T. Então, se eu aplicar a lei de Faraday na primeira bobina, ou seja, na bobina primária, o que nós teremos? A aplicação da lei de Faraday diz que essa tensão e o fluxo que circula dentro desse circuito, eles estão associados entre si. Tá? E qual é a relação? Existe um menos nessa fórmula, né? Não se pode esquecer dele. Então, nós temos que a tensão V1 ela seria menos N1 delta fluxo da bobina 1 sobre delta T. Então, isso seria a aplicação da lei de Faraday na primeira bobina. Existe um fluxo, pessoal, que atinge a bobina 2, e o fato dessa tensão ser alternada faz com que esse fluxo também seja alternado. Então, ora ele circula na direção horária, ora ele circula na direção anti-horária. Como a segunda bobina ela vai ter um fluxo nela, que a gente vai denominar fluxo 2, né? O que teremos no final do dia é que a tensão da bobina 2 ela é menos N2 delta fluxo 2 sobre delta T. Então, uma aplicação direta da lei de Faraday. Espero que tenha ficado claro. Qual que é a grande questão agora? A gente está assumindo que a permeabilidade aqui ela é infinitamente grande. Isso quer dizer que todo o fluxo gerado por essa bobina vai permanecer confinado dentro do núcleo. A gente está desprezando aquele fenômeno de dispersão que nós discutimos na aula anterior. Como eu estou desprezando a dispersão, essa conclusão aqui, né, que se a permeabilidade é muito alta,
Isso implica, pessoal, que o fluxo da bobina 1 ele é igual ao fluxo da bobina 2. Consequentemente, baseando-se nessas duas equações, se eu considerar que o fluxo 1 é igual ao fluxo 2, nós teremos V1 igual a N1 delta fluxo 1 sobre delta T, e V2 é igual a menos N2 delta fluxo 2 é igual a delta fluxo 1 sobre delta T. Então lembre-se, o fluxo 1 é igual ao fluxo 2, então a gente espera que essa taxa de variação também seja a mesma. Consequentemente, se eu dividir uma equação pela outra, nós teremos que V1 dividido por V2 é igual a delta fluxo com delta fluxo vai cortar, N1 sobre N2. Então, olha que interessante, pessoal. A relação entre a tensão que nós teremos no primário, a tensão que eu aplico no primário do transformador, e a tensão que aparece no secundário, para um transformador ideal, depende único e exclusivamente da relação entre o número de espiras. Tá? Olha que interessante. Então, vamos guardar esse resultado aqui no nosso coração. Ok, pessoal. Então, agora, vamos olhar para o circuito magnético do nosso transformador. Eu posso reescrever esse dispositivo magnético aqui como um circuito magnético equivalente. O circuito magnético equivalente desse transformador vai ter uma força magnetomotriz gerada pela bobina 1, a bobina primária. A gente teria a relutância do nosso núcleo magnético, seria a relutância equivalente do núcleo. E nós teremos também a força magnetomotriz gerada pela bobina 2. Essas duas forças magnetomotrizes, pessoal, elas são opostas, tá? Isso pode ser entendido de duas formas. A primeira delas é pela lei de Lenz, que diz que essa bobina, o sentido da corrente induzida deve cancelar a variação de fluxo que a gente está observando. Outra forma da gente poder entender isso é perceber que com os sentidos da corrente que a gente colocou aqui no circuito, o fluxo desta bobina vai circular no sentido horário, enquanto o fluxo da bobina secundária estaria no sentido anti-horário. Então, eles são opostos um ao outro. Resolvendo esse circuito magnético, tá? A gente poderia escrever que N1 e 1 menos N2 e 2 é igual à relutância do núcleo vezes o fluxo que circula dentro desse circuito. Fantástico! Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que a relutância, tá? Ela é calculada como comprimento, permeabilidade do núcleo vezes a área. E a gente assumiu que essa permeabilidade é infinitamente grande. Se essa permeabilidade é muito grande, a relutância ela vai ser muito pequena, aproximadamente zero. Se a permeabilidade tende ao infinito, a relutância tende a zero. Consequentemente, eu posso reescrever que N1 e 1 menos N2 e 2 é igual a zero. As forças magnetomotrizes se cancelam. E a gente chega na relação que N1 e 1 é igual a N2 e 2. Ou corrente do primário sobre a corrente do secundário nos resulta N2 sobre N1. Note que essa relação, pessoal, ela é exatamente o oposto da anterior. Tá? Isso aqui, na verdade, faz muito sentido, porque quando a gente pensa na potência, né, qual que seria a potência do primário? A potência do primário seria V1 e 1. Se a gente utilizar as relações que a gente acabou de deduzir,
para tentar encontrar a potência do secundário, a gente vai perceber que a tensão secundária ela vai ser dessa equação, né? V1 N2 sobre N. Então vamos substituir ali embaixo, né? Ou o V1 é o V2 N2 N1 sobre N2. Fantástico. Então, se a gente substituir aqui embaixo aquelas relações que nós acabamos de deduzir, nós teremos V2, perfeito, vezes N1 sobre N2. Isso aqui é o V1. E a corrente I1, pessoal, a gente pode obter dessa relação aqui, tá? Que a corrente I1 é a corrente I2 vezes N2 sobre N1, que é igual. Note que a gente tem um cancelamento. Vou fazer de outra cor para ficar mais visível para vocês. Então, a gente resulta em V2 e 2. O que a gente concluiu? V1 vezes I1 é igual a V2 vezes 2. O que isso quer dizer? Que o transformador ideal não tem perdas. A potência do primário, que é entregue para o primário, é a potência que o secundário entrega para a carga, pessoal. A eficiência do transformador ideal é 100%. Nós não temos perdas de energia. Note que o transformador não cria energia. O que ele faz é modificar a tensão e a corrente do circuito. Note que quando o transformador ele é elevador de tensão, ou seja, a tensão secundária é maior do que a primária, nós teremos que a corrente secundária, tá, ela vai ser menor que a primária. Isso fica claro nessa expressão. Note que se eu aumento essa tensão, para que esse produto continue tendo o mesmo valor, a corrente aqui ela tem que diminuir. Isso também fica claro pela relação de espiras, né? A corrente I1 dividido por I2 é N2 sobre N1, enquanto a tensão é a relação oposta. Então, pessoal, o que nós concluímos? A tensão primária dividido pela tensão secundária é igual a N1 dividido por N2, número de espiras do primário dividido por número de espiras do secundário, e isso nós denominamos relação de transformação. Já pela corrente, a corrente primária dividida pela corrente secundária é N2 sobre N1, é o inverso dessa expressão, portanto, 1 sobre A, que é denominado relação de espiras ou relação de transformação. E como isso é um transformador, a potência que é entregue para o primário é a potência que o secundário entrega para a carga. Nós temos uma eficiência de 100% nesse equipamento. É um equipamento teórico. Então, note, pessoal, uma coisa bastante interessante, a gente consegue transferir potência do primário para o secundário sem existir, de fato, uma conexão elétrica entre a bobina primária e a bobina secundária. Você faz uma transferência de potência, de energia, sem contato elétrico. Isso é uma questão bastante interessante. Tá? Dado que a relação V1 sobre V2 é N1 sobre N2, se o N2 for maior do que N1, a gente conclui que a tensão secundária é maior que a tensão primária, ou seja, o transformador eleva a tensão. Por exemplo, 127 volts para 760 volts. Por outro lado, se o número de espiras do secundário ele for menor que o primário, a tensão de saída, a tensão secundária, ela é menor que a tensão primária. O transformador ele é um transformador abaixador de tensão. Então, nós podemos entrar com 13.800 volts e na saída nós teremos 220 volts. Por outro lado, pessoal, se o número de espiras for igual, idêntico, as tensões primária e secundária tendem a ser iguais em um transformador ideal. Então, eu transformaria 120 volts para 120 volts. Então, neste caso, tá,
a gente denomina esse transformador como um transformador isolador, tá? Quando você utiliza um transformador que não tem nenhum ganho de tensão, muitas vezes o que você está interessado é nessa isolação galvânica, ou seja, eu não tenho conexão elétrica da fonte com a carga diretamente. Em algumas aplicações isso é uma característica vantajosa. Então, não necessariamente a gente usa o transformador para dar ganho de tensão. Essa é uma das possibilidades desse equipamento. Mas ele também permite a gente ter uma isolação galvânica. A gente não tem conexão elétrica do circuito de entrada e circuito de saída. Tá? A eficiência, pessoal, desse transformador é 100%, ou seja, toda a potência que nós temos na entrada é a potência que aparece na saída, não tem perdas. Tá? Isso parte das hipóteses de transformador ideal. E esse equipamento, pessoal, ele não funciona em corrente contínua. Isso tem que ficar claríssimo na mente de vocês. Por que ele não funciona em corrente contínua, pessoal? Porque se eu aplicar uma tensão contínua aqui na entrada aqui do transformador, a partir do momento que ela estabelecer um fluxo aqui na saída, nós não teremos variação de fluxo na bobina secundária. Visto que a lei de Faraday diz que a tensão é N delta fluxo sobre delta T, se a variação do fluxo é nula, isso aqui tende a zero. Eu não vou ter tensão induzida na saída do equipamento. Então, o transformador não consegue elevar ou abaixar tensão contínua. Ele só consegue fazer isso com tensão alternada, porque nós precisamos da variação de fluxo. Guarde isso no seu coração. E qual é a importância do transformador, né, pessoal? Então, aqui tem uma questão bastante interessante, tá? Muitos anos atrás, haviam dois inventores bastante importantes aí na história da eletricidade, Thomas Edison e o Nikola Tesla, e cada um deles defendia um tipo de transmissão de energia. Tá? Então, o Thomas Edison era a favor da transmissão em corrente contínua, enquanto o nosso amigo Nikola Tesla ele era a favor da utilização de corrente alternada. E existiram várias discussões, né, para tentar determinar qual sistema era mais interessante para a transmissão de energia em longas distâncias. E uma questão bastante legal, pessoal, é que o transformador, tá, este equipamento, ele teve um papel fundamental na decisão, na escolha dos sistemas de corrente alternada, que são os mais utilizados. E de onde vem este raciocínio? Tá? Ele vem basicamente desse exemplo que estou apresentando aqui para vocês. Considere, pessoal, que nós temos uma geração, um sistema de geração. Nós teremos uma linha de transmissão aqui de 50 km, tá? E no fim desta linha nós teremos uma carga, tá, que vai ser alimentada em 480 volts. Então assuma aí que essa carga ela vai ser alimentada aqui em 480 volts. Uma primeira ideia é fazer a geração em corrente contínua. Tá? Essa carga ela vai absorver uma corrente de 100 amperes, ok? E, portanto, né, como eu não estou tendo nenhuma modificação no nível de tensão, nós vamos fazer uma geração em 480 volts, e no momento que essa carga consumir 100 amperes, nós temos que a geração deve fornecer 100 amperes. E a corrente na nossa linha de transmissão, pessoal, ela é uma corrente de 100 amperes, que é a própria corrente da carga. Vamos pensar agora num sistema de corrente alternada. Então, essa primeira hipótese foi uma hipótese de um sistema em corrente contínua. Para um sistema de corrente alternada, considere um gerador que gera 480 volts AC agora. E nós teremos uma carga que irá consumir 100 amperes, valor eficaz. Então, a potência transferida é a mesma. A potência aqui, 400, 100. A potência transferida aqui, 480 vezes 100, 480 vezes 100. Mesma potência transferida.
Só que agora eu vou utilizar um transformador. Então, pertinho da geração, eu tenho um transformador que eleva a tensão de 480 para 4.800. E chegando muito próximo à carga, eu tenho um outro transformador que abaixa a tensão de 4.800 para 480 volts. Qual que é a diferença, pessoal? A corrente na linha. O que acontece? Visto que nós temos aqui um transformador, vamos pensar que esse transformador ele é ideal. Se esse transformador for ideal, se a gente aplica aqui uma tensão de 480 e aqui nós temos na saída 4.800, nós temos um ganho de 10 vezes. Então, se aqui eu preciso fornecer uma corrente de 100 amperes, consequentemente, aqui a corrente vai cair 10 vezes, pessoal. 10 amperes. E por que fazer a transmissão de energia, pessoal, com correntes menores é mais interessante? A gente tem que lembrar que as perdas por efeito Joule, pessoal, elas são descritas por resistência vezes corrente ao quadrado, pessoal. Então, pessoal, se para a mesma bitola de fio, para a mesma resistência da linha de transmissão, o fato de eu estar utilizando um transformador faz a corrente ser 10 vezes menor. Uma corrente 10 vezes menor, como aqui é elevado ao quadrado, a transmissão em corrente alternada, neste exemplo, está levando a 100 vezes menos perdas. Isso é uma redução drástica das perdas de energia quando vamos fazer a transmissão em longas distâncias. Tá? E visto que na época, tá, a eletrônica de potência ela ainda não estava bem desenvolvida, não existiam equipamentos capazes de elevar a tensão contínua, tá? Da mesma forma que existia o transformador, que era um dispositivo que foi utilizado para elevar tensões alternadas. Por esse motivo, o nosso sistema de transmissão e distribuição de energia clássico ele é baseado em corrente alternada. E o elemento decisivo foi o transformador. Então aqui a gente tem um exemplo na qual nós temos a nossa geração, né? Então a gente tem geradores aí que tipicamente operam até tensões na faixa aí de 18 kV, 19 kV, por questões de isolamento, tá? Então aqui a gente tem um exemplo onde nós temos um gerador aqui que é capaz de sintetizar aqui 13.800 volts ou 13.8 kV. Nós temos um transformador muito próximo da geração que eleva essa tensão a nível de transmissão. Então nós temos subestações para fazer isso. E nós vamos elevar essa tensão a níveis altíssimos, 230 kV, 345 kV, 500 kV, que é o que está representado aqui. E à medida que eu vou chegando próximo das cidades, a gente tem subestações essas que têm transformadores, que vão começar a baixar o nível de tensão, por exemplo, para 138 kV. E próximo, já dentro das cidades, nós temos as subestações de distribuição, que vão reduzir essa tensão para 13.800 volts. Claro que isso aqui é um padrão, um nível de tensão CEMIG, tá? Outras concessionárias utilizam outros níveis, por exemplo, 11 kV e por aí vai. E depois, na sua rua, tem um transformador que vai efetuar a redução dos 13.800 volts para o 220 e o 127, que é o que você tem na sua instalação residencial. Então, este é o modelo clássico de transmissão e distribuição de energia. Perceba como o transformador é um elemento importante, pessoal. Tá? E apenas a título de curiosidade, pessoal, mesmo utilizando todo este aparato, tá? E utilizando todos esses equipamentos, a gente ainda estima, tá, que 20%, em torno de 20% da energia gerada, ela ainda se perde durante o processo da transmissão. Então, é uma parcela muito grande que a gente perde por efeito Joule durante a transmissão de energia. Claro que a gente também perde um pouco de energia nos equipamentos, visto que o transformador real
ele não tem uma eficiência de 100%. A gente perde um pouquinho de energia também. Tá? Mas ainda assim seria muito melhor do que ter um simples sistema de corrente contínua sintetizando, por exemplo, 220 volts, que é a tensão da carga. Então, lembre-se desse exemplo, ele justifica a importância do transformador no sistema elétrico de potência. Neste momento, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.